Bom dia. 1 Coríntios 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelos os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Segui o caminho do amor. Um dos nomes de Deus é amor. Está na palavra dele. Então nós temos que seguir o caminho do Senhor. Nós temos que exercer com zelo, com cuidado, os dons que o Senhor nos dá. Os dons espirituais são capacitação para crescermos espiritualmente, para evangelizarmos, para divulgarmos o Evangelho. Então, o Senhor diz para nós ter muito cuidado com os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Hoje é muito difícil já ter as pessoas acreditarem nos profetas ou nas profetisas, porque existe muito falsos profetas, falsas profetisas. Em templos, no meio da rua, as pessoas estão falando coisas que Deus não disse, jamais disse. Eles falam por interesses vários. Mas nós temos que ter zelos. Nós temos que ter cuidado com o dom de Deus. Ele nos capacita. Mas se nós não fizermos bom uso do que ele nos dá, nós vamos responder por isso. Depois para nós, contudo, é especialmente o dom de profecia. Versículo 2 fala: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém compreende, pois em espírito fala em mistério. Falar em línguas, que é um dom do Senhor também, esse dom nós temos que saber até a hora de usá-lo. Nós não podemos estar falando em línguas. No templo, como hoje nós vemos muito isso. Vemos alguns aí querer cantar ou cantando em línguas. E pregando ali, na hora de orar, começa a falar línguas. Ou os supostos profetas, profetisas, que vêm até a pessoa falando em língua, esse tipo de coisa, e depois para entregar alguma profecia. Primeiro nós temos que entender que quando nós estamos falando em língua, apesar que há variedade de línguas, mas a maioria, quando nós estamos falando em língua, nós estamos falando com o Senhor. Se nós estamos falando com o Senhor, nós não estamos falando para as pessoas, mas com o Senhor. Consequentemente, nós estamos falando com o Senhor, não é ao contrário, não é o Senhor falando com nós, é nós com o Senhor. Por tal motivo, não justifica alguém que vem entregar uma profecia ou qualquer coisa e chegar falando em línguas. Não tem nada a ver. Em segundo lugar, para falar-se em línguas no templo, numa pregação, numa reunião, tem que existir alguém que tem o dom de interpretação. O dom de interpretação de línguas, vou ser bem honesto com você, é bem raro. São pouquíssimas as pessoas que têm este dom. Então, para nós falarmos em língua, pregarmos em línguas, orarmos,
fazer qualquer coisa no tempo para junto das outras pessoas só se tiver um intérprete. Se não tiver, não podemos fazer. Tá? E agora, profetizar, nós devemos profetizar de acordo com a palavra, ou quando o Senhor realmente nos revela, quando o Senhor nos mostra. Profetizar não é nós falarmos, expressarmos o que nós desejamos, o que nós queremos que aconteça, não. Realmente algo que já está definido pelo Senhor, não vai acontecer. Versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Enquanto que o falar em língua você nada entende, eu vejo as pessoas na empolgação ali, na emoção, tá dizendo amém, assim seja, eu concordo, sem ter a menor noção do que está concordando. E muitas das vezes estão concordando com o mal, porque também existe a língua do demônio, que para quem não entende, para não conhece, ou discerne, é quase que similar à linguagem dos anjos. Então tem muitos demônios falando em templo, e as pessoas estão dando glória a Deus, estão dizendo amém, estão dizendo assim seja. Mas o fato é que quem fala em línguas, se não tiver intérprete, não pode falar, porque falar em língua é para edificação própria, o crescimento espiritual próprio. Agora, já profecia, é você falar para você para encorajar as pessoas. O Senhor traz uma palavra, nos dá uma palavra quando nós falamos para as pessoas, olha, sobre isto, acontece de maneira clara, tá? E eu volto a insistir, a profecia não tem que você mudar o tom, a entonação da voz, você não tem que estar usando uma linguagem antiga, ou uma linguagem bíblica do tipo da Almeida Corrigida, ou varão, eis que eu digo, não. Não é nada disso, você tem que falar de maneira clara, como nós estamos conversando. Se eu sou brasileiro, falo um português normal, tranquilo, sobre isso vai acontecer assim. Se eu sou espanhol, eu falo em espanhol, se eu sou inglês, falo em inglês, ou chinês, do idioma da pessoa. Então, falar de maneira clara, olha, o Senhor está dizendo, vai acontecer isso e isso. Agora, se você não se posicionar, vai acontecer isso. Então, tudo que o Senhor traz é para encorajamento, consolação e edificação. Essa é a função da profecia. Às vezes você chega a ter a notícia e fala, olha, vai acontecer isso aos olhos do mundo, as pessoas vão ter uma tragédia, algo vai ser uma derrota. Mas aquilo ali serve para acordar a pessoa, para voltar para o Senhor, para buscar o Senhor. E quando realmente busca aquela situação, o Senhor muda. Assim como Deus usou o profeta Isaías para trazer uma notícia ruim para o rei Ezequias. Falou, olha, você vai morrer. Coloque suas coisas porque você vai morrer, você não vai sair dessa cama. O Ezequias se arrependeu, chorou, clamou, implorou o Senhor mandou novamente o profeta lá, falou, olha, eu estou aumentando, estou dando 15 anos de vida para você. E daí mostrou a cura, falou, olha, vai ali, pega uma pasta de figo, faz ali a pasta assim, coloca sobre essa enfermidade que ela vai ser curada. Então veio a profecia. Ele acordou, ele buscou o Senhor então falou, olha, eu não vou fazer mais isso. Portanto, essa é a função da profecia. Então, a profecia é para nós estamos bem enfraquecidos. Aquela situação, Deus traz uma profecia, usa um profeta para dizer, olha, vai acontecer isto. Então, aquilo que você mais almeja, ou muito mais do que aquilo, aí você persevera, você continua, então, buscando no caminho do Senhor, e aquilo ali acontece, aquela vitória chega, aquela bênção chega. A profecia é para edificação do povo, não do profeta, mas das pessoas.
as pessoas crescerem espiritualmente, fortalecer espiritualmente. O versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então quem está falando em língua está edificando a si próprio. Se eu estou falando em língua aqui, estou falando com o Senhor, eu me fortaleço, eu creio espiritualmente. Mas as pessoas não, porque elas não estão entendendo nada. E a bem da verdade, nem eu mesmo estou entendendo que eu estou falando com o Senhor. Tá? Mesmo porque a maioria, volto a insistir, a maioria dos que falam em língua, eles mesmos não discernem, eles mesmos não interpretam a língua. Versículo 5. Gostaria que todos vós falassem línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Então o Paulo está falando que todos vocês falassem língua, mas na verdade é muito mais que profetizasse. A profecia é muito maior do que quem fala em língua, porque a profecia é Deus te capacitando para você evangelizar, para você levar uma palavra, você levar uma mensagem, você edificar as pessoas, você consolar as pessoas, você acordar as pessoas. Volto a insistir, temos que seguir com zelo, versículo 1. O caminho de exercer com zelo os dons espirituais, porque temos que tomar cuidado com as profecias, porque hoje existe umas profecias que só de você analisar como a palavra fala, inclusive em Coríntios 14 mesmo, mais à frente, a profecia está sujeita aos profetas. Então cabe a nós julgarmos os profetas, julgarmos a profecia. Então essas profecias que hoje eu vejo aí nos templos não tem nada a ver com o Senhor. Ah não, porque fizeram trabalho de macumba, fizeram feitiço, isso, aquilo. Isso não é nada do Senhor. Vou lhe dar uma dica por quê. Porque nós não temos um Deus fofoqueiro. Qual o engrandecimento do Evangelho? O Senhor vai revelar, não, alguém fez feitiço, fez macumba, fez trabalho ali e acolá para você. Não, se fez na hora que você está buscando o Senhor desfaz, mas não vai ficar ali, não, fizeram isso, fizeram aquilo. Não é assim. Então a maioria hoje desses falsos profetas, falsos profetizas, fica fazendo assim. Então tem que tomar cuidado com o que você está falando. E toda profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Deus não vai me mostrar, me mandar eu falar, entregar uma mensagem que seja contrária à própria palavra dele. Versículo 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Escuta, se eu for através de você, chegou aí falando línguas, você não tem menor beneficiado de nada, é algo inútil, porque você não entendeu nada, você não vai entender nada, né? Eu tenho que ter vocês falando através de revelação, que o Senhor nos mostrou, não, Deus está mostrando isso, vai acontecer isso. É revelação. Ou então através de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Você está pregando, tá? Você está pregando ali e começa a pregar e as pessoas que estão ali começam, caramba, ele está falando sobre mim, ele está falando da minha vida. Não é a pessoa que tem conhecimento, é o Senhor mostrando. Tá? O pregador, o profeta, o pastor está sendo usado ali por Deus. Tá? Já teve casos das pessoas falar, não, ele está falando porque alguém contou da minha vida para ele. Não contou não. É exatamente o dom da palavra de conhecimento. Você pregando e aquela palavra encaixa direitinho para você. Você, caramba, está descrevendo a minha vida, está descrevendo tudo que está acontecendo comigo. Isso é a palavra de conhecimento.
ou de profecia, como nós falamos, ou ainda de ensino. Ensino aquele ali que nós estamos ensinando o Evangelho, nós já estamos mostrando como se deve portar diante do Senhor, como nós devemos praticar o Evangelho, se nós queremos ter compromisso com a vida. Versículo 7. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Então, se tudo tem um som definido, claro, nós estamos aqui, mas se alguém, por exemplo, lá fora, apanha um violão, começa a dedilhar um violão, nós vamos saber daqui, não está tocando um violão. Ah, não, tem alguém tocando um piano, nós vamos, opa, é um piano. Nós não precisamos ver, nós pelo som nós vamos identificar, não, isso é um piano, isso é um teclado, isso é uma guitarra. Tem que ter as coisas, tem que ser claro para nós entender. Isso de qualquer maneira, da mesma forma, do ser humano. As pessoas têm que falar uma linguagem clara para que nós possamos entender. Não adianta vir falando em línguas como tem o hábito por aí, muitas voltam a assistir igrejas, pessoas, eu ia ficar falando língua, pulando para lá e para cá. Não, isso não tem nada a ver. Se eu não estou entendendo nada, não, tem que falar que coisas que eu possa entender, que eu possa compreender. O versículo 9 fala, da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Está falando coisa que ninguém vai entender, está jogando, tirando palavras fora. Se eu chego aqui, estou falando um monte de língua aqui, você não entende nada, você pode achar, é espiritual, tudo mais, mas e daí? Qual proveito está trazendo para você? Nenhum. Então nós temos que ser cristãos inteligentes. Nós temos que parar com isso. Ah, não, porque está falando em língua, nós estamos aplaudindo, não. Primeiro, eu não estou entendendo, então eu gostaria que falasse uma linguagem clara. Né? Para nós evitarmos cair na cilada, porque hoje, eu sempre falo muito sobre isso, tem muito decoreba. Eu conheço pessoas que estão falando ali, você acha que está falando em língua? Não, fala não, pastor. É porque de tanto ouvir eu aprendi, eu aprendi a falar assim, eu repito. Tem muita gente que está na igreja ali, tentando demonstrar espiritualidade que não é verdadeira. Não estão falando língua, estão simplesmente repetindo aquilo que tanto ouviu e não tem a menor noção do que está falando ou deixa de falar. Como eu disse, também existe também a linguagem dos demônios, tá? Tem muito demônio que fica nas igrejas falando em língua, as pessoas dando glória e não saber, mas aquilo é coisa do demônio. Eu já tive experiência de estar expulsando demônios de pessoas e a pessoa falando em língua. Eu expulsando a pessoa toda torta, amarrada ali, já em nome de Jesus, mas e falando em língua. Então existe isso. Então nós temos que discernir o que é do seu e o que não é. Então, antes de qualquer coisa, saber que o Senhor fala para nós fazer o culto com ordem e decência. Então vamos, se alguém vir falar em língua, se nós falamos em língua, vamos deixar a língua para nós falar quando nós estiver no nosso quarto, reservado, é nós do Senhor. E não vamos estar falando em público. E também, não vamos ficar aceitando que as pessoas fiquem falando em línguas diante de nós. Versículo 10. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Tem vários idiomas no mundo, mas acontece, todos eles têm sentido. Essa aqui é a realidade. Por quê? Tem alguém falando inglês, claro, você sabe, você não entende inglês, mas as pessoas que moram
no país que a língua predominante é o inglês, sabe disso, o americano, inglês, e por aí afora. Ali o idioma ali é espanhol. Mas as pessoas que moram ali, que moram na Espanha ou em outros países sul-americanos, esse é o idioma. A Itália, o italiano, na China, o chinês e por aí afora vai. Mas todos eles têm um significado e as pessoas entendem, as pessoas compreendem. Já a língua estranha, nós não compreendemos, nós não entendemos e não tem um tradutor. A Bíblia não traduz, não tem como falar. A única maneira é aquela pessoa que tem o dom de interpretar. Se não existe uma pessoa que tem esse dom, nós temos que ficar calados e também as outras pessoas têm que ficar caladas. Versículo 11. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e a tal pessoa para mim, estranha para mim. Então tem alguém falando o idioma que nós não conhecemos. Chega alguém na nossa frente e está falando, sei lá, o chinês, coreano. Eu não entendo nada, para mim realmente não estou entendendo absolutamente nada. E o que eu falar também ele não vai entender nada, são dois estranhos. E o Senhor não é estranho conosco, então nós temos que aprender a falar a linguagem, usarmos profecia, usarmos palavra do conhecimento, pregarmos o evangelho de maneira clara. Não dessa outra maneira, tentando demonstrar uma espiritualidade que não é verdadeira. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurais amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Então, se nós estamos querendo exercer, buscamos dons do Senhor, os dons de Deus, dons do Espírito Santo, então nós temos que procurar amadurecer naqueles que produzem edificação. Eu não tenho que estar agora preocupado com falar em línguas, mas sim, tem tantos outros que nós temos que procurar amadurecer e praticá-los. Sendo assim, versículo 13, aquele que fala uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Se eu estou orando em língua, meu espírito está orando, estou falando com Deus, mas eu mesmo não sei de nada, eu não tenho noção do que estou dizendo, o que a minha boca está falando. Então eu oro, temos que clamar a Deus para que Deus nos dê o dom também da interpretação. Volto a insistir, é um dom mais difícil, é um dom raro, pouquíssimas pessoas têm este dom de interpretação. Mas então nós não podemos estar pregando em público, falando em língua, orando em línguas, se não tem um intérprete. Versículo 14. Pois se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Versículo 15. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então nós oramos de forma clara, para que nós também tenhamos um entendimento. Nós sabemos que nós estamos falando, estamos orando. Nós cantamos louvor de maneira clara, porque sabemos que estamos cantando, que estamos louvando, estamos exaltando o Senhor. Não adianta estarmos fazendo aqui, estar fazendo em línguas, sendo que nós mesmos não entendemos. Se nós mesmos não entendemos, como as outras pessoas que nos assistem podem entender, podem compreender. Então vamos dedicar muitos dons para nós praticarmos. Versículo 16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém? A tua ação de graça, visto que não entendes o que dizem.
É possível que esteja dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Não adianta, não adianta estar cantando, orando em línguas. As pessoas que estão perto não devem dizer amém. Por que ela vai dizer amém? Ela não sabe o que eu estou falando. É isso que eu estou falando. É isso que a Bíblia nos mostra. Antes de pensarmos em falarmos qualquer coisa, assim seja isto mesmo, vamos entender o que está sendo dito. E é conhecido quando a pessoa está falando ou cantando em língua, não está. Versículo 18. Paulo fala aqui, ó, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Eu falo mais que todos vocês. Mas em compensação, eu prefiro falar somente 5 palavras. Eu prefiro falar somente 5 palavras de maneira clara do que falar 10.000 em língua estranha. Não adianta ele estar aqui, ele que está dizendo, não adianta ele estar aqui, pá, você não entende nada. As pessoas ficam naquela emoção ali, não, glória a Deus, sem saber exatamente o que está acontecendo. Para eu prefiro falar somente 5 palavras, não. E claro, da mesma forma nós usamos aqui, da mesma forma nós praticamos. Eu, por exemplo, eu prefiro falar pouca coisa, mas falar de maneira clara, falar do evangelho, de maneira clara, da maneira que você entenda. Não estou usando aqui, falando de palavra, língua estranha, que você não vai entender nada. Versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adulto quanto ao entendimento. Não vamos ser criança, não vamos ser adultos. Vamos agir de maneira sábia. Vamos ser cristãos sábios. Vamos ser cristãos inteligentes. Não vamos viver pela emoção, não. Nós não praticamos o evangelho de maneira emotiva, mas praticamos o evangelho do jeito que ele é. Nós procuramos aprender cada dia mais e de acordo com o que nós aprendemos, nós colocamos em prática. Versículo 21. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Profecia é um sinal para todo mundo. Porque fala de maneira clara, não é nada que nós não entendemos ou que outras pessoas não entendem. Mas é para todo mundo. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Chega uma pessoa num templo, numa igreja, numa reunião, tá todo mundo lá pulando, falando em língua, língua. Aí a pessoa chega e fala o quê? O povo tá todo doido. Não vai acreditar, não está entendendo nada, não está ouvindo. Está ouvindo ali barulho ali, mas não entende nada, não sabe o que estão falando, não sabe o que estão glorificando, não sabe absolutamente nada. Vai parar falando, o povo tão louco, porque tem coisa errada, então todo mundo doido. Então, temos que examinar se realmente estão praticando o evangelho, hein? Ou então só estão vivendo a emoção. Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e alguém crédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador, e por todos será julgado. Entra uma pessoa lá que o incrédulo da igreja, chega lá, está todo mundo profetizando, Deus, através do profeta, vai mostrar que aquela pessoa é um pecador, que tem que se acertar com o Senhor.
tem que consertar os seus caminhos, as suas veredas. Versículo 25. O segredo do seu coração se tornarão manifestos, e assim prostrados o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Porque a profecia vai mostrar, ele vai descobrir o que ele, por exemplo, nunca falou, mas que está no coração dele, vai ser revelado ali. Então ele vai descobrir que ele é um pecador, ele vai querer se converter, porque até o que ele pensou que ninguém sabia, Deus está mostrando na hora através de profecia. Nós lemos hoje 1 Coríntios 14 até o versículo 25. E todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.